Muito boa tarde, prezado telespectador. Expresso Meio-Dia no ar, trazendo as principais atualizações para você dessa manhã. O que você precisa ficar bem informado na hora do almoço, a gente repassa a partir de agora. Nesse momento fazem 21 graus em Nova Prata, o céu está ensolarado e a previsão é de estabilidade no clima. A Avenida Placidina de Araújo praticamente deserta nesse local, com pouco movimento. E os nossos destaques iniciais vão para a dupla Grenal, as informações dessa manhã pelo portal do Globo Esporte. Começando por quem ganhou, o Grêmio. Renato destaca a vitória no primeiro tempo e afasta falar em título da Copa do Brasil, porque ele diz que é muito cedo. O tricolor venceu o Cuiabá por 2-0 nessa quarta-feira na Arena e avançou às semifinais da competição, sendo o time que mais semifinais da Copa do Brasil já disputou. E o tricolor está a 11 jogos invicto e o técnico crê que é muito cedo para se falar ainda em título da competição, mas Copa do Brasil, quando o Grêmio embala, ele é um grande candidato ao título. E fechando aí a página esportiva pelo lado do Internacional de Porto Alegre, o Inter luta muito, joga pouco e a queda expõe os retrocessos a partir do técnico Abel Braga. O Colorado vence o América Mineiro no tempo normal, mas dá adeus à Copa do Brasil em uma disputa por pênaltis dramática no final do jogo, que fechou por 6-5. E um jogo com muita chuva, aliás. Mas o Inter, com todo o elenco e um plantel renomado, cair perante o América Mineiro, fica aí uma questão no ar. Essa saída do técnico Eduardo Cudê ainda causa estragos no time colorado. Os destaques da nossa região, começando pelo assunto que não se fala outra coisa em Nova Prata, a não ser o triste episódio que ocorreu no dia de ontem, o falecimento do rapaz aí conhecido como Zinho, que tinha aproximadamente 39 anos e foi espancado. Arlindo Elias Pagnoncelli, ele faleceu no dia de ontem e Nova Prata destaque negativo por conta de que a imprensa estadual virou seus olhos para esse episódio. De acordo com o Gaúcha ZH, a vítima morreu cerca de 10 dias após ser atacada por cerca de 40 pessoas. O inquérito corre na delegacia de Nova Prata sobre a presidência da delegada Liliane Cran, em estado bastante adiantado de atos. Logo mais deve ser remetido ao Poder Judiciário. Seguindo com atualizações da nossa região pelo portal da Rádio Estúdio FM, também em Nova Prata é registrado perturbação de sossego em um bar. E a Brigada Militar teve que se deslocar na noite de ontem por volta das 23 horas. O caso foi registrado como perturbação de sossego às margens da BR-470 e os policiais orientaram que o proprietário e o bar cessassem o barulho e encerrassem as suas atividades. Seguindo com informações também que a gente traz pelo portal da Rádio Estúdio FM, essa noite também foi registrado pelos órgãos de segurança uma tentativa de homicídio no bairro São João Bosco. Isso ocorreu a partir de uma denúncia pelo 190 e após diversos disparos de arma de fogo, um apenado do sistema prisional fazendo uso de tornozeleira eletrônica acabou sendo ferido. Segundo as informações, o irmão da vítima informou que 5 indivíduos chegaram à frente da residência e efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção à casa, chamando seu irmão para saírem do recinto. O indivíduo então foi até a porta e acabou tomando um disparo no pé, um crime aí também que deverá ser investigado. Informação pelo portal do jornal Estafeta, né, os bombeiros atendem um chamado de incêndio na cidade de Cotiporã. Ocorreu nessa manhã por volta das 10 para as 10 da manhã e o Corpo de Bombeiros Militar de Veranópolis recebeu o chamado e se deslocou. E as primeiras informações são que se trata de uma residência de madeira localizada na linha 14 de julho, na Capela São Judas Tadeu. Até o momento do fechamento da reportagem, não havia informações sobre os estragos e sobre os feridos. E informação também que a gente traz da região de Cotiporã,
um outro caso de tentativa de homicídio foi relatado, um dia bastante triste e violento na região, entre a divisa de Cotiporã e Bento Gonçalves. Isso ocorreu na noite dessa última quarta-feira, dia 19, na madrugada, e a brigada foi acionada para cometer uma ocorrência exatamente na divisa, na ponte do Rio das Antas. O fato ocorreu por volta das 9h20 da noite. Um homem de 17 anos estava gravemente ferido após ser alvejado por golpes de arma branca. As circunstâncias são investigadas. Agora, falando de boas notícias para a região, pelo portal Estafeta, Vila Flores faz parte do documentário Legado Italiano. Considerado uma dos maiores fluxos migratórios da história, a imigração italiana, que se deu no final do século XIX, começo do século XX, é o pano de fundo para o documentário Legado Italiano, da diretora Márcia Monteiro, que estreia hoje. Produzido pela Camisa Listrada, em coprodução com a Globo Filmes, Globo News e Celeiro Produção, o longa será distribuído pela Lança Filmes em formato Demand, locação digital no serviço de streaming, exclusivo também no site www.legadoitaliano.com.br e será exibido de 12 a 18 de novembro no GNC Cinemas em Caxias do Sul, no Movie Art em Bento Gonçalves. Com os cenários passados no Rio Grande do Sul, entre a Serra das Antas e o Vale do Caí, mostra as tradições da cultura italiana ao longo do tempo. Informação para Veranópolis pelo portal da Rádio Estúdio FM. A cidade foi contemplada com mais de R$52 mil da consulta popular para serem empregados na área do turismo. Então, o município de Veranópolis foi contemplado pela consulta popular, que é aquela votação feita pela internet para destinação de verbas, e o governo estadual fixou esse valor a deliberação da população e é distribuído entre 28 regiões. Nessa distribuição, Veranópolis acabou captando R$52 mil para a área do turismo. E agora nós falávamos sobre o episódio do falecimento do Elias Pagnoncelli, e nós temos uma reportagem especial que foi gravada ontem à noite, porque familiares, amigos e pessoas que se comoveram com essa situação abominável que ocorreu em Nova Prata, fizeram uma caminhada pacífica pedindo por justiça nesse caso, e você acompanha a partir de agora. No começo da noite do dia 8 de novembro, Nova Prata presenciou um triste acontecimento. O jovem Arlindo Elias Pagnoncelli foi brutalmente espancado por diversos outros jovens. Zinho, como era conhecido, foi socorrido e levado até o hospital da cidade. 10 dias após o ocorrido, a família recebe a notícia de que Zinho faleceu por conta de complicações. Familiares e amigos organizaram uma caminhada para homenagear o jovem e também pedir justiça. Isso aqui é justiça! Que quem fez, pague pelo que fez! Justiça! 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 Nós seguimos acompanhando a manifestação e agora as pessoas estão marchando até o Fórum de Nova Prata pedindo justiça pela morte de Zinho. Logo mais nós vamos seguir até a prefeitura, onde as pessoas farão uma oração. Na verdade é que as pessoas cuidem das palavras, cuidem das ações principalmente. E a gente, como sociedade, que aprendemos a ser civilizados, a resolver tudo dentro da lei. Nosso objetivo foi para pedir para a sociedade, primeiro de tudo, mais empatia. Segundo, para a gente cobrar justiça. Porque essa vida que foi ceifada, hoje foi do Zinho, mas amanhã pode ser do meu filho, pode ser a minha vida, a vida de qualquer um de nós. E nós não vamos deixar impune. Doa quem doer, a justiça tem que ser feita. Ninguém mandou eles errarem. Nós estamos aqui só para cobrar justiça. Apenas isso. Não estamos aqui para aparecer, não estamos aqui para fazer aglomeração. A gente está aqui apenas para cobrar justiça.
Porque essa vida do jeito que foi tirada não se tira nem de um animal. Essa é a nossa ideia, para que a gente seja ouvido, para a gente mostrar que a gente tem voz, que a gente tem força. Apenas isso, gente. Bem, você acompanhou, a nossa reportagem se deslocou ontem para acompanhar essa passeata que ocorreu de forma pacífica e ordeira, pedindo por providências e também rogando por uma melhor gestão aí da empatia entre as pessoas, né? Que haja aí uma valorização da vida e um respeito mútuo, valores que precisam retornar urgentemente à nossa sociedade para que fatos lamentáveis como esses não ocorram. E pela Serra e pelo Planalto, os destaques dessa manhã reportavam apenas a página policial. Então, eu deixei eles passarem de lado para tornar a manhã um pouco mais tranquila e nós acabamos recebendo uma colaboração da AMESD em um vídeo de um pedido do presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior da Serra, que é o prefeito Breda de Cotiporã, falando sobre a situação das bandeiras para o próximo final de semana. Ele já adianta que a Serra poderá ser classificada novamente em bandeira vermelha e traz orientações tanto aos prefeitos dos municípios quanto aos cidadãos que habitam as nossas cidades sobre os próximos passos. A gente precisa ter consciência porque a gente já encara uma segunda onda ocorrendo na Europa, ocorrendo também nos Estados Unidos, então não queremos que isso se alastre por aqui novamente, ninguém quer ficar em lockdown novamente, então fica o recado da AMESD. Na sequência, eu volto para você para as notícias do nosso estado. Mas antes, eu mando um abraço para quem nos acompanha, o Roberto Meneghini, o seu João Luiz da Costa, a dona Mirene Vera Furlaneto, a Salete Toscan, o Frank Casanova e o Evandro Kuaskoski, os nossos telespectadores dessa manhã. Prefeito Breda fala sobre o distanciamento controlado. Nesta sexta-feira, dia 20, a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a AMESD, juntamente com os municípios de Campos de Cima da Serra, Vale do Caí, estarão reunidos para decidir ações para combater o coronavírus, tendo em vista que na semana passada nós estivemos na bandeira vermelha, conseguimos reverter. Há sinais de que nessa semana entramos novamente na bandeira vermelha e, claro, vamos fazer o recurso, mas depende disso para reverter. E aí eu chamo a atenção que estão retornando às aulas, tem eventos de Natal, de fim de ano na nossa região. Então o objetivo é mobilizar os prefeitos, os secretários de saúde e cada comunidade fazerem as suas ações. O que é? Primeiro, os municípios oferecerem estrutura para atender logo a população. E outra, a gente pede que a população não espere para procurar atendimento. Já nos primeiros sintomas, procure atendimento médico para fazer o diagnóstico e o tratamento imediato para não ocupar leitos clínicos, não precisar ocupar leitos de UTI, que é o grande fator de fechamento dos estabelecimentos da nossa região quando entra na bandeira vermelha. Então é um trabalho de todo mundo, muito forte, neste final de ano, neste final de mandato, que nós estamos convocando a todos os prefeitos, prefeitas, para se juntarem a nós e fazerem. Então ficou o recado para toda a região da Serra Gaúcha. Provavelmente estaremos classificados na sexta-feira na bandeira vermelha, e aí vem o exercício de cada um no sentido de seguir os protocolos sanitários para evitar novas restrições. E as informações do estado do Rio Grande do Sul, que são destaque nessa manhã, vamos para um rápido intervalo comercial, temos um probleminha técnico, a gente volta na sequência.
Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jackstore, facilitando para você. Gente querida de Nova Prata, tudo bom com vocês? Me chamo Rodrigo Solton e sou pianista do projeto Música a Domicílio. No dia 28 de novembro, a partir das 19 horas, estaremos aí em Nova Prata comemorando os 48 anos da CDL de Nova Prata. Vamos fazer uma festa linda e por isso a CDL agradece a parceria das empresas Alto Pratense, Sicredi, Unimed, Clipe Era do Papel, Zeca Materiais de Construção, Tá na Roda Pneus, a Viva Farma, Supermercado Lorenzetti, a Dilnet, Postal Engenharia com o apoio do Restaurante Paradiso, Mix Lanches e Dom Antônio Empório de Carnes. Juntos, a música a domicílio chega até a sua casa. Tá bom, gente? Grande beijo! Può dipendere dai giorni. Retornando ao vivo para você, tivemos um probleminha técnico já resolvido com o nosso áudio e agora a gente segue com as informações do estado do Rio Grande do Sul. Mas antes disso, céu parcialmente, totalmente ensolarado em Nova Prata, algumas nuvens só para dar esse céu de papel de parede de computador, basicamente é isso que dá para falar, e um movimento estancado aí na Placidina de Araújo. E nós seguimos com as informações do estado do Rio Grande do Sul. Os principais destaques dessa manhã dão conta aí pela Rádio Estúdio FM. A Assembleia Legislativa autoriza o desconto do salário de servidores do Estado que solicitaram auxílio emergencial indevidamente. Muito bem, ainda bem que eles fizeram isso, né? Afinal, ser funcionário do Estado e ainda solicitar auxílio emergencial não se enquadra nas categorias legais e por isso eles terão esse valor descontado das suas folhas. Informação também que vem da página do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, a pedido do MP, a diretora-geral da Câmara de Vereadores de Pelotas é exonerada por prática de nepotismo. Isso ocorreu na 4ª Vara Cível da Comarca de Pelotas, que deferiu liminar para exonerar a diretora-geral da Câmara de Vereadores de Pelotas por prática de nepotismo. Ela é ex-companheira do atual presidente do Legislativo, né? E o mandato e a citação de intimação foram cumpridos nessa quarta-feira, 18 de novembro. Então ela não poderia ocupar este cargo por ter grau de parentesco e foi afastada.
Informação também que vem do Correio do Povo dessa manhã: o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul testou positivo para o Covid-19. Randolfo Vieira Júnior afirmou que está assintomático e segue agora no seu isolamento de 14 a 15 dias para fazer o processo viral. Informação do portal Ijuí News: moradores denunciam matança de cães e gatos por envenenamento na cidade de Ijuí. Donos dizem que animais morreram nos últimos dias com suspeitas de envenenamento no bairro Universitário. O último caso foi na manhã do dia 18 e, conforme a gente tem informações, a Polícia Civil já foi comunicada desse fato. Agora, as informações que também se tornam fatos no Brasil. Nessa manhã, a gente repassa atualizando você. Pelo portal CNN, os cortes dos subsídios podem bancar programa de renda, aponta o senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco. Ele é líder do governo no Senado e apura a comissão especial para aprimoramento do Pacto Federativo. E ele disse que as questões aí que estão sendo discutidas, como o financiamento de um largo programa social, passa exclusivamente pelo corte de subsídios que estão alocados no orçamento. Existem privilégios no orçamento brasileiro que são destinados a camadas pouco conhecidas da nossa sociedade, pelo menos do grande público. Brasília tem e possui sim recursos para bancar muitas situações. Ocorre é que tem que existir vontade política. Rediscutir o Pacto Federativo é uma das questões que tem que tornar o nosso Brasil mais igualitário do ponto de vista de distribuição de renda. Hoje, todos os recursos dos estados e dos municípios são destinados, na sua grande maioria, aos cofres da União, que depois retorna em conta-gotas para os outros entes. Seguindo com informações e exatamente falando sobre essa pauta do Pacto Federativo, o Senado aprova o repasse a estados e municípios que compensam as perdas da Lei Candir. A Lei Candir foi uma lei da década de 90, que aí trouxe situações diferentes para as distribuições de recursos. E o Senado aprovou ontem essa proposta que autoriza até o ano de 2037 a transferência de mais de 65 bilhões dos recursos da União para os estados e municípios, a fim de compensar as perdas de arrecadação provocadas pela Lei Candir, decorrentes da isenção de cobrança de ICMS de produtos destinados à exportação. O projeto foi aprovado pelos 70 senadores presentes e agora segue para análise da Câmara. Isso é um avanço importante. Prefeitos e governadores há muito tempo falam sobre esses subsídios da Lei Candir, que agora rodam aí na Casa Legislativa. A única questão é que é 19 de novembro, né? A gente sabe que o ano se encerra mais cedo em Brasília e geralmente começa mais tarde. Então, muita coisa pode ficar para 2021. Informação também que chega pelo portal CNN e essa surpreende. A Polícia Federal faz uma operação no Ceará e apreende uma grande quantidade de dinheiro em espécie. Foi feita uma operação em conjunto com a Controladoria Geral da União nessa manhã, apurando desvios de recursos públicos, com serviços de locação de veículos de motocicletas, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. A segunda fase da operação, denominada Quilômetro Livre, cumpriu 27 mandados de busca e apreensão na cidade de Fortaleza, Mossoró e na capital do Rio de Janeiro. O que impressionou os investigadores foi a quantidade de dinheiro apreendida, que até o fechamento dessa reportagem ainda não havia sido contabilizada. Informação que vem também pelo portal CNN: uma ação da PetroRio dispara após o anúncio de compra da fatia de campos, né, do pré-sal. O Rio de Janeiro é um estado estruturado aí na extração de petróleo e um desses campos de pré-sal que estava sobre a concessão da PetroRio foi vendida para a BP, a British Petroleum, uma companhia multinacional responsável pelo vazamento de um dos maiores desastres naturais
naturais da história da humanidade no Golfo do México por volta do ano da primeira década aí de 2010. E essa companhia britânica agora vai passar a operar no Rio de Janeiro também. Informação que vem pela rádio Estúdio FM, e essa é para os apostadores que gostam de fazer uma fezinha na loteria. A Mega Sena acumulou e pagará 75 milhões de reais no próximo sábado. Então, se você tem as suas dezenas para apostar, faça aí o seu joguinho. O prêmio dá para se virar na vida de um jeito bem tranquilo, por assim dizer. E a informação que domina o jornalismo brasileiro nessa manhã, começamos pelo portal G1, é sobre a chegada dos primeiros lotes da Coronavac, a vacina chinesa que foi transportada para São Paulo. 120 mil doses foram distribuídas agora no aeroporto, e a vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, não tem autorização para ser aplicada no Brasil e está na terceira fase de testes que ainda analisam a eficácia após a aplicação em milhares de voluntários. Chegou na noite de ontem essas 120 mil doses. E aí, as imagens da chegada da vacina tomam conta de várias páginas, como, por exemplo, a CNN Brasil, e também é informado pela CNN que, por questões de segurança, o local de armazenagem dessa vacina será sigiloso. O Butantan avisou que não vai divulgar em qual depósito serão guardadas as 120 mil doses da Coronavac. Aí na foto você tem o garoto propaganda da vacina, o governador de São Paulo, João Dória. E seguindo com informações que nós temos do portal da rádio Estúdio FM, atenção aposentado pensionista ou quem depende de serviços do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, os postos da Previdência estarão fechados na próxima segunda-feira. Isso porque está sendo aí feito o Dia do Funcionário Público, então os funcionários optaram por não trabalhar nessa segunda-feira, e a gente lembra que os postos do INSS ficaram boa parte do ano de 2020 fechados, mas o feriado do Dia do Funcionalismo Público deve ser respeitado e dessa forma o INSS não prestará os seus serviços na próxima segunda-feira. E um outro caso que também toma conta dos portais nessa manhã vem pelo portal G1. Um acidente no Rio de Janeiro acabou deixando 4 vítimas fatais após um carro cair na Baía de Guanabara. O motorista perdeu o controle do veículo que levava funcionários de uma empresa durante a troca de turno. As buscas pelos funcionários duraram até a madrugada dessa quinta-feira. A chuva forte que caiu no Rio de Janeiro dificultou o trabalho dos bombeiros na localização dessas pessoas. E agora vamos para as notícias internacionais, quais são os destaques no mundo nessa manhã. Se você for amigo de George Clooney, o galã de Hollywood, responsável por vários filmes, você se candidata a ganhar $1 milhão. Isso porque ele decidiu doar $1 milhão para dos seus 14 amigos mais próximos em espécie. Fez um churrasquinho e distribuiu o dinheiro. Nada melhor do que ter um amigo que é galã em Hollywood. Um dia a gente chega lá. E as informações do FMI. Nessa manhã, o Fundo Monetário Internacional, através da presidente Lagarde, as notícias sobre vacinas encorajam os avanços da economia, mas o aumento de casos e os novos lockdowns na Europa são um desafio. E corrigindo, ela não é presidente do FMI, ela já foi. Hoje ela é presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, que manifestou preocupação em um discurso no parlamento sobre o aumento de casos no continente. Informação também que vem pelo portal CNN Sport, ele que ficou conhecido como o Homem Voador por desafios inúmeros feitos aí ao longo do mundo. O francês Vince Refet morreu em um acidente durante um treinamento que realizava nos Emirados Árabes Unidos. O incidente ocorreu em Dubai na noite dessa terça-feira, em um local ainda não divulgado.
E informação também pelo portal CNN, em exercício de treinamento militar, as forças norte-americanas interceptam um míssil balístico intercontinental em simulação. Ou seja, lançaram um míssil de algum lugar do mundo e as forças armadas americanas o interceptaram. Isso é um exercício, né? Mas é um exercício um pouco arriscado. E a gente encerra com essa notícia que também é indignante, quando a crueldade toma conta do ser humano, né? E já diria Nietzsche, né? A crueldade é o primeiro prazer que o homem descobriu. Tropas australianas serão investigadas por matarem civis no Afeganistão, por terem desejo de sangue, aponta um inquérito. Nas intervenções das forças internacionais que foram realizadas no Afeganistão desde o ano de 2003, houve aí assassinatos por competição que eram estimulados entre tropas do exército australiano. Um inquérito oficial alega crimes de guerra atribuídos às tropas de elite do país durante esse conflito. Essa informação caiu literalmente como uma bomba em Canberra, capital da Austrália, na manhã de hoje. E os chefes das forças de defesa pediram desculpas ao povo do Afeganistão pela conduta. E a questão será investigada e há chances de ser remetida para o Tribunal Penal Internacional em Haia, que julga esse tipo de crime de guerra, o que é uma covardia, um dos exércitos mais fortes do mundo, fazendo competição com a vida de uma das populações mais sofridas do planeta. A crueldade do ser humano não tem fronteiras. E a gente encerra o dia de hoje falando sobre uma matéria, sobre uma coisa que todos os dias está presente na nossa vida, mas ela tem que ser regulada para que não se torne um problema. É o sal. É o exercício do sal nos nossos pratos diários e influenciam diretamente o comportamento do nosso organismo. Então, cuidado com o sal. E nós voltamos amanhã, pontualmente, ao meio-dia, com as principais atualizações para você em todas as plataformas da Conecta Mais TV. No canal 8 da DIL TV, também no YouTube, no Facebook e na nossa página na homepage. Fique conosco, a Conecta Mais é uma TV regional, trazendo fatos e acontecimentos do mundo afora. Foi um prazer estar na sua companhia e uma boa tarde. Na reportagem de hoje vamos falar sobre sal. Esse mineral que está presente no nosso dia a dia e que influencia inclusive na nossa qualidade de vida. Para falar do assunto, conversamos com a nutricionista Vitória Ellen Pieta, que traz diversas dicas para você, nosso telespectador. O sal, ele é um composto utilizado na cozinha, certo? Esse sal, ele tem vários processos de refinamento, tá? A gente tem o sal grosso, que ele é utilizado nos churrascos, nas carnes. E a gente tem também o sal do Himalaia, que ele é esse rosinha aqui. Esse sal do Himalaia, ele tende a ser mais consumido pelas pessoas saudáveis, mais fitness, porque ele é considerado menos tóxico. O sal branco, ele é o mais refinado que tem. Ele é conhecido como cloreto de sódio. Por quê? Porque 60% dele é cloro e 40% dele é sódio, né? Esses 40% dele, sódio, na recomendação diária, fica em 2.000 miligramas, né? 5 gramas de sal, né? Ou seja, 100 gramas de sal tem 200 miligramas de sódio. A recomendação diária de sódio é 5 gramas, certo? Isso dá uma colher de chá bem rasinha. Ou seja, muitas pessoas utilizam mais do que isso, certo? De acordo com o IBGE, as pessoas consomem 12 gramas de sal por dia. Ou seja, mais que o dobro do que deveria ser consumido, né? Se a gente realmente seguisse as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a gente teria que reduzir 7 gramas de sal da nossa alimentação. Ou seja, é muita coisa. É muita coisa. E esse sal, ele está presente em muitos alimentos e a gente não faz nem ideia, inclusive alimentos doces.
O mais perceptível no corpo é a retenção de líquidos, tá? Porque o sal ele tem o cloro e o sódio, tá? Então, a retenção de líquidos causa também insuficiência renal, né? Por causa dessa falência, desse problema nos rins. Ele também gera as famosas pedras nos rins, certo? Ele é um dos grandes agravantes do infarto, né? Do AVC e do infarto do miocárdio, do acidente vascular cerebral também. E ele também causa muitos problemas, muitas disfunções, né? Ele envolve muito fósforo, né? O consumo do fósforo, ele ajuda na redução da absorção do sódio. Então, quando a pessoa ingere os dois juntos, a gente consegue ter um nível menor de absorção de sódio, o que garante uma melhor limpeza do organismo também, porque a ingestão de água vai funcionar melhor. O fósforo ele pode ser encontrado em vários alimentos, tá? Inclusive banana, feijão, espinafre, laranja, todos esses alimentos assim, inclusive nos alimentos mais ácidos mesmo, tá? O sal ele tem muitos benefícios, inclusive a gente tem o sal iodado, né? Porque o iodo ele é dificilmente encontrado em alimentos. Então, o jeito que a organização encontrou de colocar o iodo na alimentação para que não seja necessário suplementação de iodo foi colocado no sal. Então, é um dos benefícios, né? Ele garante esse mineral para a gente. Além disso, o sal ele auxilia nessa retenção de líquidos, certo? Ele faz com que o nosso organismo não libere toda a água, todos os líquidos que tem no corpo, senão a gente ficaria desidratado. Então, é uma parte essencial. Os temperos prontos não são os ideais para substituir o sal, porque o que acontece? A maioria das pessoas que utiliza esses temperos prontos, sejam eles em pó ou caldos, eles acabam colocando sal de qualquer forma, entende? Vai colocar as duas coisas, vai colocar o sal e o tempero pronto. O que acontece? Um caldo de galinha, ele tem 5 gramas de sal. Ou seja, é a recomendação diária. Você pega, por exemplo, uma carne em molho, enfim. Você pega uma carne em molho, você coloca 2 caldos de galinha porque a família é grande, 4 pessoas. É metade da recomendação diária para cada pessoa, né? Então, isso agrava muito, porque você não vê o que você está colocando na comida. Então, o que eu sugiro? Temperos. Pode ser o tempero pronto, sequinho, que a gente compra nas lojas, nos armazéns. Pode ser plantado, ter em casa, é muito bacana, porque também tu coloca o teu amor ali. Mas o sal, quando você junta ele com os temperos, ele fica mais palatável. Diferente do tempero pronto, porque o tempero pronto ele é só sal. Se você olhar nos ingredientes, os ingredientes eles estão sempre do que tem mais para o que tem menos, né? E no caldo de galinha, o que tem mais, o primeiro ingrediente é sal. Então você não tem necessidade de utilizar ele, porque é só sal. É sal e tem gordura também, né? Então, uma dica bem bacana que eu deixo é o sal de ervas. Você seleciona 4 ervas e o sal. Pode ser o sal grosso, se você for bater no liquidificador, ou pode ser o sal fino se você só misturar. Então, você escolhe 4 ervas e o sal. Pode ser a erva in natura, dura 1 semana, ou a erva sequinha, ela dura até 3 semanas, bem conservadinho, bem fechadinho. E aí você vai colocar a mesma quantidade de sal para os temperos. Ou seja, 1 colher de sal, 1 colher de orégano, 1 colher de manjericão, 1 colher de cominho. Você vai misturar tudo e vai guardar. Então, quando você for utilizar, em vez de você pegar 1 colher de sal, você vai pegar um quinto da colher de sal, né? Você vai
você tem o costume de colocar uma colher de sal na comida, você vai estar colocando o tempero junto. Primeira dica, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. Sejam doces ou salgados, porque nele tem muito sal e a gente não tem ideia de quanto é colocado ali. Segunda dica, é importante cuidar para que a gente não compre alimentos temperados. Por exemplo, carnes temperadas já para assar. Porque a gente também não tem noção do quanto as pessoas colocam ali de sal. A informação nutricional ela é muito flexível nesse ponto, porque a minha pitada de sal não é a mesma que a do cara que colocou, né? Então, cuidar isso e fazer o seu próprio tempero, temperar a sua própria carne. Outra dica importante é cuidar para que na hora de almoçar ou jantar, enfim, que você coloque o tempero antes de levar a comida à mesa. E não colocar o saleiro na mesa, porque também a gente acaba excedendo o consumo. Outra dica bem bacana é sempre cuidar o rótulo dos alimentos. Sempre. Não vai estar escrito lá sal na informação nutricional, vai estar escrito sódio. Só que do lado a gente tem o valor referente à recomendação diária. Por exemplo, a massinha miojo. Ela tem 45% a 60% do sódio diário em um pacotinho. Então, isso é bem bacana cuidar, porque às vezes a gente vai no supermercado e simplesmente pega e come com o olho e acaba comprando coisas que não é necessário e que tem sim um valor escondido de sódio muito alto. Outra informação bem bacana é cuidar na hora de fazer as compras, para que você vá fazer as compras sem estar com fome. Porque senão você vai comprar os produtos industrializados, eles são mais chamativos. Eles têm cores mais chamativas. É vermelho, é amarelo, né? A gente costuma dizer as cores dos hambúrgueres, né? Porque chama muito mais atenção. Então, isso também acaba tendo ali o sal escondido. Todos os alimentos, eles têm sódio na composição. A maioria deles é até 2%, 3% do valor diário. Então, é uma coisa mínima, mas tem. Então, assim, é muito fácil atingir a recomendação diária de sódio, porque todos os alimentos têm, né? Todos os alimentos, seja mínimo, mas a maioria dos alimentos tem esse sódio ali, né? E, inclusive, esses alimentos processados que a gente diz, tem adição, inclusive, do sódio, né? Muitos alimentos salgados a gente tem para maior armazenamento, para aumentar a validade também, né? Então, eles estão presentes, sim. Quando você toma, por exemplo, um detox, ele vai fazer uma limpeza do teu organismo. Então, ele vai levar junto com ele tudo, né? Ele não vai levar só o sódio, ele vai levar cloro, ele vai levar potássio, ele vai levar magnésio, ele vai levar tudo, né? Só que isso é importante cuidar um pouquinho, porque quando você ingere a tua alimentação do dia, você ingere alguns alimentos atingindo a recomendação e outros não. Então, talvez você vá nivelar o sódio, mas vai deixar uma carência de alguma outra coisa, sabe? Então, isso também tem que cuidar muito, porque isso influencia no humor, influencia no sono, na qualidade do sono, influencia no próprio xixi, né? Se você consome muito sal, você acaba caminhando de pé descalço e tudo mais, vai causar alguma infecção urinária, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso tem que cuidar, né? A gente trabalha o corpo como um todo, não é apenas o inchaço, a retenção de líquido. O que é legal para reduzir essa retenção de líquido, tem vários chás que são essenciais para isso. O chá de hibisco, por exemplo, ele é fantástico para reduzir inchaço, para tirar toda essa sensação de desconforto que fica no corpo depois da alimentação. É bem bacana.